Hoje, então, nós vivemos a finalização da nossa aventura pitagórica, né? Que são os versos de ouro. Eu distribuí novamente para vocês, na dúvida se todos tinham, eu distribuí novamente o esquema número 1 e 2. Mas o terceiro é esse que tem o Pitágoras com a pirâmidezinha. Acho que vocês já se encontraram aí, né? Antes de nós começarmos hoje, vamos retomar a partir do verso 52. Eu gostaria só de reiterar um ponto que talvez não tenha ficado tão claro na semana passada, eu gostaria de reforçar. Quando Pitágoras fala, e ele fala muitas vezes, que devemos agir segundo princípios, isso não significa que a nossa ação deve ser fria do ponto de vista sentimental, que não deve ser revestida de sentimentos. Significa que os sentimentos devem ser evocados de cima para baixo. Se eu pedir para você, nesse momento, provocar uma emoção, em geral, as emoções que acessamos são aquelas de gosto, não gosto, dos nossos caprichos, das nossas paixões, das nossas rejeições. Nós não usamos tanto assim as nossas emoções mais elevadas, aquele plano que nós chamamos de sentimentos. Um dia, aqueles que vierem conosco fazer o curso de filosofia vão ver que a gente tem vários níveis dentro dos fenômenos afetivos. Os mais elevados, que são sentimentos. Uma pessoa pode viver uma vida intensa emocionalmente e nunca ter tido um sentimento verdadeiro. Conta-se, inclusive, de uma ocasião, um filósofo chamado Sêneca, que pertencia a uma escola chamada estoicismo, onde uma das coisas que caracterizava essa escola era o controle sobre as próprias emoções. E eram pessoas extremamente serenas, a serenidade era um dos atributos do filósofo estoico. Um dia, alguém teria virado para Sêneca e teria dito: "Você é muito frio, você não tem sentimentos." E ele teria respondido: "Muito pelo contrário, eu só tenho sentimentos. Isso que você tem é que é outra coisa." Eu só tenho sentimentos, ou seja, lá em cima. Os sentimentos são, como nós poderíamos dizer, a nata, o nível mais elevado no nosso plano emocional. Aqui embaixo ficam emoções, paixões, desejos, rejeições. Então, quando você vai lá no plano mental e evoca ideias belas, nobres, justas, imediatamente vai repercutir no plano emocional e vai puxar sentimentos, só que os melhores. A melhor maneira de você depurar a emoção é puxar pensamentos elevados, que vai ecoar no plano emocional e vai gerar sentimentos elevados. Vai ecoar no plano energético e vai gerar energias altamente positivas. E vai ecoar no plano físico e vai gerar disposição, motivação e iniciativa. Quando nós começamos de cima, pegando o mais elevado do plano mental, ele automaticamente, é uma fração de segundos, ele se reflete em todos os planos inferiores, mas puxando aquilo que está no mesmo nível que ele. Os melhores pensamentos vão evocar os melhores sentimentos, energias e ações. Nunca a ação é fria, muito pelo contrário, ela é motivada por sentimentos nobres. Aliás, existe um clássico indiano, que é o Bhagavad Gita, onde Krishna fala sobre isso. Todo aquele que vem a mim com pureza de intenções e sentimentos elevados, a todos eu recebo. Ou seja, lá em cima, a nata do plano mental e a nata do plano emocional, que andam juntas. Se nós começamos de baixo para cima, puxaremos os níveis mais cotidianos do plano emocional, que normalmente não coincidem com os nossos princípios, aqueles que a gente usa mais. A ideia é sempre começar de cima para baixo. Pensamentos muito elevados. Daqui a pouco você vai estar vibrando emocionalmente também. É uma fração de segundos tão pequena que você não vai nem perceber. Parece que acontece ao mesmo tempo. Um pensamento elevado ecoa em todos os planos inferiores. Você levanta da cadeira e vai agir. É quase que ao mesmo tempo. Tá? Então, a ação por princípios não é uma ação fria emocionalmente. Achei importante reiterar esse detalhe para vocês. Muito pelo contrário, era motivada pelo melhor dos sentimentos, aquele que raramente usamos e que só temos condições de evocar se puxamos a partir do plano mental. Senão virão os cotidianos. Então, começando a partir do verso 52, hoje fecharemos, né, iremos até o 72, e faremos um pequeno apanhado geral das ideias que foram colocadas. Lembrem que a minha intenção é que vocês tenham memorizado pelo menos as ideias, não digo as palavras. Quando a gente ensina a técnica de estudo, eu gosto muito de dar esse curso, uma das coisas que eu ensino é que um bom resumo não trabalha com as palavras do texto original, e sim com as ideias. Às vezes as palavras podem ser de um texto que tenha, sei lá, um português arcaico, não usual. Decorar aquela palavra só vai dificultar a tua vida. Pegue as essências, as ideias, em palavras que sejam familiares para você.
É lógico que no caso dos versos de ouro, saber todos eles memorizados seria uma maravilha, eu acho. Mas, como isso é complexo, são 72 versos, pelo menos as ideias principais seria muito bom que a gente pudesse ter em mente. E também ter os versos completos dentro da bolsa, dentro da agenda, num lugar acessível, que de vez em quando a gente possa ler. Uma leitura por dia, pela manhã, que é um horário que te inspira muito. Isso com certeza dá uma tônica muito elevada para o teu dia. Existe toda uma estrutura de... A maneira como nós começamos qualquer coisa dá a tônica da continuidade. A maneira como começamos um dia dá a tônica de tudo que faremos naquele dia. Por isso a gente tem essa tradição do dia do ano novo, do dia primeiro. Isso tem uma certa realidade. Em Roma, os pater familias sabiam disso. Então, o início de tudo para eles tinha que ter algum cerimonial, porque eles sabiam que aquela energia dos inícios ecoaria por todo o processo. Se nós soubéssemos disso, não acordaríamos de qualquer maneira. 1 minuto, 2 que fosse de uma boa leitura, vocês não sabem a diferença que faz. Uma boa música tocando, uma boa leitura, isso dá uma tônica totalmente diferente ao dia. Começamos a puxar o melhor desde o plano mental. Então vamos lá, verso 52. Verás até que ponto vai a diversidade entre os seres, e verás aquilo que os contém e os mantém em unidade. Vejam que coisa curiosa, porque ele está falando de variedade e de unidade. Afinal de contas, os seres têm variedade ou têm unidade? Tem ambas as coisas. Eu falava para vocês que a gente poderia fazer um paralelo, embora hoje se considere o ser humano como um animal, mas tradicionalmente dentro da filosofia não se considerava dessa forma. Considerava-se que a natureza evolui desde o mineral, vegetal, animal, e o humano seria uma experiência à parte, autoconsciente. A consciência reflexiva daria ao homem uma característica totalmente particular. Então imaginem vocês como é curioso. Porque se você pega, por exemplo, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, dentro do reino animal, por exemplo, você tem uma variedade de formas muito grande. Você tem desde um inseto até um leão, até um elefante, até uma baleia. É muito grande a variedade de formas. Se a gente for considerar o ser humano como um reino à parte, como dizem essas tradições, parece meio estranho, porque nós não somos variados assim, somos todos muito parecidos. O ser humano é todo ele bem uniforme do ponto de vista externo, né? Muito parecido em tudo quanto é lugar do mundo. Para onde foi toda essa variedade? Para dentro. Essa variedade toda está no plano psicológico. Então imaginem vocês que a gente tem do mais ignorante até o mais sábio dos homens, uma variedade tão grande de formas do ponto de vista psicológico e mental, quanto a variedade de uma gramínea até um baobá, ou de um inseto até um leão. A variedade no homem se internalizou. Então os seres humanos são muito variados. E é importante que conheçamos isso. Pitágoras ele vai falar muito sobre isso, porque se você quer ajudar a humanidade, há que entendê-la. Há que saber entender a equação de vida de cada ser humano para propor a ele o degrau seguinte, que a natureza não dá saltos. A compreensão é fundamental para quem deseja ajudar alguém, para quem deseja atuar sobre a humanidade de forma benéfica. Entender essa variedade enorme que existe entre os homens. Mas, ao mesmo tempo, saber que se você for mais fundo, você vai encontrar uma essência divina em todo mundo, muito parecida. Em todos os seres, uma essência divina. Maior ou menor consciência disso, mas a essência é idêntica. E isso faz uma diferença muito grande, porque, na verdade, gente, a grande diferença que a evolução coloca é a possibilidade de expansão de consciência. Não adianta sermos divinos, se não sabemos disso, isso não vai fazer grande diferença. É como estarmos dentro de um mercado com fome, com dinheiro no bolso e sem saber que tem dinheiro no bolso. Para que te serve isso? A consciência permite que os teus recursos possam ser úteis e possam atender às tuas necessidades. A consciência é sempre a pedra de toque. Então nós somos, em essência, todos divinos. O que varia é o nível de consciência que temos disso. Conhecer a essência idêntica dos seres e, ao mesmo tempo, a variedade do estado, do nível, da forma psicológica em que se encontram nesse momento. E saber que somos uma mistura, como dizia Platão, de um e do outro. Daquilo que é uno com aquilo que é variado, simultaneamente. Isso deixa o ocidental doido, porque a mentalidade do ocidental é maniqueísta e excludente. Ou você é isso ou é aquilo. A gente não concebe que um ser seja as duas coisas ao mesmo tempo. No Oriente, tudo é ao mesmo tempo. O mundo é uno e é dual. As coisas são macias e são resistentes. Não existe nenhum ser que seja absoluto. Todo ser tem um atributo e o seu contrário. E, em geral, predomina um sobre o outro, e isso dá um determinado perfil.
Mas todos os seres têm um atributo e o seu contrário. Nós temos o atributo da eternidade, da unidade e da temporariedade e da multiplicidade. Somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo somos todos iguais. Não é curioso isso? Uma vez eu vi um outdoor, eu gosto muito de propagandas inteligentes, que são raras, que são uma forma de arte. E eu vi um outdoor que mostrava vários corações, não um coraçãozinho romântico, mas coração orgânico mesmo, esse que bate no nosso peito. Eram várias fotos, gente, na verdade, era um coração só, repetido várias vezes. Coração é tudo igual. E eles escreviam embaixo de cada um, branco, negro, oriental, judeu, árabe, um monte de nomes embaixo que mostravam que eram seres humanos diferentes, os corações eram idênticos. Eu achei aquilo tão inteligente. Porque não precisa você se aprofundar, digamos assim, indo para níveis metafísicos, até aprofundando um pouco além da epiderme, indo dentro do próprio corpo físico, você já vai encontrar coisas iguais. O coração do ser humano é tudo muito parecido. Ou seja, as diferenças são bem superficiais, mas existem e têm que ser consideradas. Porque geram aí tendências, geram predisposições que você tem que considerar para saber lidar com essa pessoa. Mas saber que lá dentro, em essência, somos muito parecidos, somos células de uma unidade. Ver a Deus em todas as coisas, ver a Deus em todos os seres. Verás então, de acordo com a justiça, que a substância do universo é a mesma em todas as coisas. Eu contei já muitas vezes para aqueles que já assistiram alguma palestra minha em YouTube, eu gosto muito desse exemplo que vem da escola Vedanta indiana, de Shankaracharya. Eu acho perfeito, não encontrei ainda um exemplo melhor, então repito 1000 vezes, que é o exemplo do Sutratma. Eles dizem que, para nós imaginarmos a história da evolução de cada ser humano como se fosse uma pérolazinha de um colar. Então você imagina uma pérola. A princípio ela só olha para fora, digamos que ela seja, sei lá, de acrílico. Ela só olha para fora e fica competindo com as outras, como se fosse uma pérolazinha de um colar desses de vocês. Ela olha para fora e diz, eu sou a mais redondinha desse colar, sou a mais brilhante. Chega um determinado momento que ela esgota dessa brincadeira de ficar só na superfície e quer se virar para dentro, quer se conhecer mais profundamente. Só que ela só está acostumada a lidar com uma substância, que é acrílico. Quando ela se vira para dentro, o fio que passa dentro dela, digamos, é de prata. Ela não conhece prata. Então, quando ela olha, ela vê só aquele orifício vazio. Ela sente aquele vazio interior e começa a buscar ver o que existe dentro desse vazio. Até que de tanto buscar, um dia ela depura a vista e aprende a reconhecer a prata. Aprende a reconhecer o espírito, né? A prata que passa dentro dela. Aí vê aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e diz, encontrei minha essência. Se considera uma pérola super feliz. E olha para as outras e diz como elas seriam felizes se também encontrassem a essência delas. Está ótimo, só que isso ainda não é o final da história da pérola. O final vai ser o dia que ela descobrir que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e que passa dentro de todas as outras pérolas, ele é um contínuo, é um só, é uma corrente. Ou seja, em essência somos um só. Quando você encontra Deus dentro de você, você encontrou um episódio de Deus, um pedaço de um Deus que passa por dentro de todos os seres. A tradição indiana chama essa corrente de Sutratma, que seria o ponto mais elevado da consciência humana, aquilo que eles chamam de sabedoria plena. Quando chegamos a perceber que Deus em nós e Deus em todos os seres não são muitos, é um só. E não só falar teoricamente achando bonitinho, como estamos falando aqui, mas constatar isso, perceber. Um ser que constata isso, ele olha para os outros seres e sente que são pedaços seus. Então não tem mais separatividade, egoísmo, competitividade, não tem mais nada. Ele trabalha para os outros como se fosse um ser que trabalha cuidando da sua perna ou do seu braço, ou seja, para um membro do seu corpo. Diz que todo o processo de crescimento é preparação para ver. Imagina uma pessoa que está totalmente contaminada pelo egoísmo e de repente vê que ele não existe separado. Isso seria um trauma tão grande que eu acho que ele enlouqueceria, ficaria catatônico, não sairia da cama, porque todas as motivações dele são para projetar o seu nome, para realizar os seus desejos em detrimento dos demais. De repente ele percebe que ele não existe como ser separado, é louco, coitado. Isso é um choque elétrico assim que fulminaria. Então diz que a busca da sabedoria é uma preparação para ver. É quando vocês não têm mais egoísmo nenhum, você vê, bom, eu sou uma célula do todo. Ah, tá bom, eu já desconfiava. Não tira nada de você, porque a tua busca da sabedoria já te limpou. Porque a pior coisa é um homem ver coisas para as quais não está preparado. Cada coisa vem no seu momento. Se não tivesse nesse momento, aliás,
Algumas tradições antigas falam sobre isso. Cuidado com as coisas que você pede, porque vai que você é atendido. Imagina, eu peço a sabedoria agora. Coitada de mim. Como você jogar uma voltagem altíssima numa lampadinha. Puf, queima tudo. Não tem como suportar. Então, evoluir é preparar-se para ver uma realidade que já existe agora. Imaginem que aquilo que de mais divino existe em nós não é só nosso, é de todos, simultaneamente. É um fio que passa por dentro de todos os seres. Um só. É aí que ele diz que a unidade é o objetivo final de toda a busca de sabedoria. Deste modo, não desejarás o que não deves desejar, e nada nesse mundo será desconhecido para ti. Isso aí é muito interessante. Veja bem o que ele fala aqui. Não desejarás o que não deves desejar. Ele não está dizendo não desejarás nada. Um sábio, um dia, não vai desejar nada. Mas ele está contando aí os degraus intermediários. Abrir mão totalmente de desejos é um processo longo e demorado. Nós não temos um quadro negro aqui, mas imaginem vocês o seguinte. Existe uma equação de movimento, que é a equação da natureza animal, do eu animal, que é uma reta horizontal. O eu animal se movimenta por medo e desejo. Já falamos sobre isso. Dor e prazer. Não tem jeito. O eu animal, a motivação dele é essa. Eu brincava com vocês lá na primeira série que tivemos sobre como tirar cachorro de cadeira, lembram? Só tem um jeito. Ou você oferece uma coisa que ele goste, um bife, um carinho, uma cadelinha, ou então você ameaça ele, mostra o chinelo, diz, sai pra lá, bate o pé no chão, ele sai, cai, vai embora, não é isso? Medo ou desejo, dor ou prazer. Tem outro jeito de tirar cachorro de cadeira? Alguém conhece? Será que filosofando com o cachorro dá certo? Não dá, não dá. Cachorro sai de cadeira por medo e desejo, dor ou prazer. Assim é que faz com a foquinha no circo, um ratinho no labirinto lá do laboratório. Dor ou prazer, medo ou desejo. Isso é a equação da consciência animal, horizontal. Agora percebam que a maior parte da humanidade também está nessa. Sai da cama de manhã pelo quê? Pelo cheirinho do café da manhã que vem vindo da cozinha, ou então por medo do patrão botar ele para fora do emprego. É medo, desejo, medo de pegar um engarrafamento, desejo de ganhar meu salário no final do mês, medo disso, desejo daquilo. Não é uma coisa fácil. Dizem que existe uma reta vertical, que é a motivação humana, a natureza humana, que não é nem medo, nem desejo, nem dor, nem prazer, é dever. É ação por dever. Não tem mais nada de desejo. Sabe como é que é a ação por dever? Eu tenho que tomar uma decisão agora. O que eu vou pensar, o que eu vou considerar para tomar essa decisão? O que a natureza espera de mim como ser humano? A natureza espera que o ser humano seja justo. Então, eu quero só fazer o que a natureza espera de mim. Quero ser justa. Não quero outra coisa que não coincidir comigo mesma. Quero simplesmente honrar aquilo que a natureza espera de mim. Não estou agindo nem por medo, nem por desejo, nem por dor, nem por prazer, mas por dever. E é engraçado porque quando a pessoa age por desejo ou por medo, aquele que tem aquilo que ela deseja ou que ela teme na mão, faz dela gato e sapato, faz dela um escravo. Não é isso? Ó, vem aqui que eu te dou. Se você não vier, eu te bato. Não é isso? A consciência animal é altamente manipulável. A consciência humana não, porque a única coisa que a pessoa quer é coincidir consigo mesmo, ele quer ser. Como é que você manipula uma coisa que está dentro dele, não está fora? Se você chegar e dizer, olha, se você fizer isso, eu te bato. Eu vou dizer, é melhor honrar a minha natureza humana e apanhar. Porque não vale a pena deixar de ser humano para não apanhar. É um preço muito caro. Se você me disser, eu te dou um presente se você não fizer. Eu vou dizer, bom, esse presente vale mais do que a minha natureza humana? Não, não existe nada assim. Então, nem por medo, nem por desejo me tiram daqui. Porque a minha realização está dentro. Eu só quero ser. Eu não quero nada fora. Então, diz que um sábio perfeito, daqueles que completaram a experiência humana, ele agiria só por dever, não teria nada de desejo. Mas olha, um sábio perfeito é uma coisa meio longe, dada a nossa média atual. Vocês vão perceber que é muito raro os absolutos, embora uma ignorância absoluta seja mais fácil de encontrar do que a sabedoria absoluta. E, em geral, o que nós temos entre a ignorância absoluta e a sabedoria absoluta é um monte de retas inclinadas, de seres que buscam a sabedoria, mas que ainda não chegaram lá, em níveis diferentes. Então, tem os protofilósofos, que estamos nós aqui no jardim da infância. Tem grandes filósofos lá na frente, que é um Platão, um Plotino, mas tudo filósofo ainda, amante da sabedoria, dando cada vez maior inclinação à reta das suas vidas, mas ainda buscador da sabedoria, amante da sabedoria. Sábios mesmo, poucos chegaram até lá.
Bom, se você considerar que o animal age por medo e desejo e o sábio por dever, o filósofo age pelo quê? Por desejo também, por muito tempo. Por muito tempo. Se você disser na sua cama de manhã, não vou me agir por desejo, sabe o que vai acontecer? Você não vai levantar da cama, não vai conseguir ter motivação. Mas qual é a diferença? A depuração do gosto. A evolução nada mais é do que depuração do gosto, dizia Sirihan, um grande filósofo do século passado. Então, ontem eu me movimentava por desejo de ter muitos prazeres. Hoje eu me movimento pelo desejo de ser um ser humano melhor. Não é desejo ainda? É, mas olha o nível. Ontem eu me movimentava por medo de não ser reconhecida pelos demais. Hoje eu me movimento por medo de provocar dor no outro ser humano, de fazê-lo sofrer, de não ajudar as pessoas a crescerem, de ter uma vida que não some em nada. Ainda é medo, não é? Ainda é, mas olha o nível. Você vai depurando o gosto, até que um dia, puf, some e não vai ter mais desejos. Mas isso é um caminho longo, ainda vai ter desejos por muito tempo. Daí que vocês veem que ele fala aqui, ó, não desejarás o que não deves desejar. Ou seja, vai depurar o gosto, vai cada vez mais desejar coisas mais humanas, mais dignas, mas não é extinção de desejos, isso ainda demora um pouquinho. Desejar o que deves desejar, gente, aprender a desejar o que deves, é uma coisa que a gente chama de formação de caráter. Nós usamos tão mal essa palavra, né? Ainda mais hoje em dia está na moda. Fulano é mau caráter. É bom. Talvez seja, mas talvez nós também sejamos em grande medida, porque nós não sabemos o que é caráter. Sabe o que é um caráter bem formado? Gostar do bem e rejeitar o mal. E não é bem como agradável, é bem como meta humana. Gostar das coisas que te fazem crescer como ser humano e rejeitar aquelas que te fazem retroceder. Isso é um caráter bem formado. Naturalmente, gostar do que te faz crescer. Gostar do que te torna mais humano. E rejeitar aquilo que te animaliza. Isso é um caráter bem formado. Boa noite. Quem de nós só gosta de coisas boas e rejeita todas as coisas más? Temos lugares aqui desse lado. Né? Aí também tem. Percebem que isso é muito raro? Tudo que vocês gostam é bom? Tudo que vocês rejeitam é mal? Não, então nosso caráter também não é tão bem formado assim. Então, desejar apenas aquilo que se deve desejar significa formar o próprio caráter. Existe um elemento que é importantíssimo aí, eu acho que um dos mais importantes que nós poderíamos dizer ao homem atual. Primeiro é lembrar que ele é um ser humano e que deve honrar essa condição. Em segundo, lembrá-lo que ele é um ser em construção e que ele pode mudar. Você não está aprisionado aos seus gostos atuais. Você pode transformar a si próprio. Então aprenda a desejar só aquilo que é digno teu como ser humano. E nada neste mundo será desconhecido para ti. Que diferença, que relação existe entre desejar pouco e conhecer muito? Que é o que ele está colocando aqui. Deseja só o que você deve e nada será desconhecido. O que será? Tem uma passagem de um mito, que talvez você já tenha ouvido falar, sobretudo aqueles que já fazem um curso com a gente, que é o mito da caverna, que eu não vou contar todo, porque não vem ao caso, daria uma palestra. Mas tem uma certa passagem que Platão diz o seguinte, que o sábio vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Sábio é aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E a luz do sol é a ideia do bem. Sabe o que significa isso? Olhar para as coisas pensando, como eu posso ajudá-la a caminhar para o seu bem, sem querer nada para mim, sem desejos. É aquela equação platônica que eu falo quase toda palestra, mas porque ela é muito boa mesmo, que diz... O limiar do amor humano é quando você deixa de olhar para as coisas e pensa, para que isso me serve? Quando você passa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? Quando você tem esse comportamento, lembram daquela frase de Tolstói também, que eu já falei 1000 vezes, que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira? Você só vê o que te interessa, carregado de desejos. Quando você olha para as coisas carregadas de desejos, as coisas se protegem, se fecham, e você não conhece as coisas. Quando você olha para as coisas desinteressadamente, elas se abrem e mostram o seu coração. E aquele que vê o coração de todas as coisas é um sábio. Mas por que ele vê? Porque ele não deseja, ele não manipula. Ele não olha de maneira egoísta. E é uma coisa simples, que nós percebemos na nossa vida prática. Você quer se abrir com alguém? Você não vai se abrir com uma pessoa que você acha que pode manipular o que você está dizendo, que é um interesseiro. Não vai abrir o jogo para alguém assim. Com quem você vai se abrir?
com alguém que você saiba que não quer nada de você, só quer o teu bem. Desinteressado, sem desejos egoístas, não é isso? Essa pessoa desinteressada e sem desejos, você se abre e mostra o teu coração. E ela vê o teu coração por quê? Porque não tem desejos. Não é egoísta, não manipula. Agora imagine um ser que não quer manipular nada, quer se dar as coisas. Tudo se abre para ele e mostra o seu coração. Percebem que o controle dos desejos egoístas e o conhecimento são uma relação inversamente proporcional? Quanto menos desejos egoístas, maior a visão do coração das coisas? Ou seja, quando não manipulamos, conhecemos. É basicamente o que ele está querendo dizer. Percebam quanta coisa, às vezes, numa frasezinha, quanto detalhe. Tudo isso faz parte do que Pitágoras queria transmitir com esse código. Só 72 frases. Mas só numa frase, às vezes, você pega uma montoeira de ideias. Como todo sábio, né? E Pitágoras, para mim, está mais para um sábio do que para um filósofo. Perceberás que os homens lançam sobre si mesmos suas próprias desgraças, voluntariamente e por sua livre escolha. Vocês conhecem alguma lei oriental que ilustre isso aqui perfeitamente? O homem lança sobre si mesmo suas próprias desgraças. Karma, ação e reação. Eu estou constantemente plantando as sementes do meu sofrimento de amanhã. E não relaciono essa semeadura com a colheita. Quando a colheita vem, eu culpo alguém e não a mim mesmo. Imagine que você vá numa determinada loja e compre um bem de consumo caríssimo. E quando chegam os boletos para você pagar, você culpa o governo, a situação econômica, o mundo ingrato e materialista, e não a você que foi lá na loja e fez uma compra maior do que as suas possibilidades financeiras permitiam. Isso não é engraçado? Ou você pede um prato e quando o garçom traz, você se queixa porque ele trouxe uma coisa muito calórica para você. Você pediu. Você lançou o pedido à natureza e ela trouxe. Você gerou a ação. A reação é proporcional a ela. Então, isso é aquilo que nós chamamos de karma na tradição oriental, às vezes de destino no ocidente, maktub entre os árabes, aquilo que está escrito, mas não escrito desde o início dos tempos. Está escrito desde o momento que nós geramos as causas. As consequências são inexoráveis. E aprenderíamos muito se aprendêssemos essa relação. Passaríamos a assumir a responsabilidade pelas coisas que nos acontecem. Se você parar para pensar, às vezes você pode lembrar o momento onde gerou as causas cujas consequências hoje caem sobre a tua cabeça. É só parar de procurar culpar os demais. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Isso é epíteto. Começar a se responsabilizar pela sua própria vida. Comece a entender como é que as coisas funcionam. Como são infelizes, não veem nem compreendem que o bem deles está ao seu lado. Isso eu acho uma coisa curiosa, gente. Não vermos nem compreendemos constantemente, todos nós fazemos isso. Que às vezes é um pequeno ponto de vista. Eu tive uma aluna uma vez que me falou uma coisa, muitos anos, que eu achei muito curiosa. Era uma pessoa que estava vivendo um processo depressivo muito violento. Ela me falou, eu olho para a minha vida e acho que está tudo um inferno, um caos. Aí como eu estou deprimido, eu estou tomando um antidepressivo, é um comprimidinho desse tamaninho. Quando eu tomo aquele comprimidinho, daqui a uma hora eu olho para a minha vida e acho que está tudo muito bem. E é a mesma vida, não mudou nada em uma hora. Como é que um comprimidinho desse tamaninho pode me ajudar a ficar mais lúcida? Será que eu estou imaginando as coisas? O que é real? A minha vida antes do comprimido ou depois do comprimido? Você percebe que há ângulos e ângulos pelos quais a gente vê a realidade? Que às vezes, por um processo de morbidez, de negativismo prolongado, a gente vicia em ver a vida de uma maneira tão obscura que às vezes chega a somatizar isso e um medicamento às vezes bloqueia esses neurotransmissores e te permite ver um outro ângulo que é tão real quanto o anterior. Simplesmente você olhar o mesmo fato por um ângulo com um pouquinho mais de luz. Essas coisas todas existem, você escolheu olhar pelo lado mais sombrio. E olhar pelo lado mais luminoso significa retirar delas o que elas podem te dar de melhor, luz. Porque todas elas são duais. Procurar nas coisas, luz. Alimentar nas coisas, luz. Não apenas retirar, mas também alimentar. Interagir com as coisas através daquilo que elas têm de mais luminoso. Porque se você procurar o lado escuro das coisas, vai achar, porque tem. Se procurar o lado luminoso, também vai achar, porque também tem.
Tanto que é só mudar o ângulo psicológico, um grauzinho, um medicamentozinho, e você já vê uma coisa diferente. Ou seja, você percebe que essas realidades são todas simultâneas e que você vai ter que fazer uma seleção e escolher o que você quer ver e sobre o que você quer trabalhar. Porque se quiser ficar na morbidez, vai encontrar morbidez também. Se quiser ficar na sombra, vai encontrar sombra. É uma questão de opção. Várias tradições, tem uma passagem de um livro que eu acho lindo, que aliás talvez tenha sido o melhor livro que eu li em toda a minha vida, que é um clássico indiano chamado Ramayana. Gosto demais desse livro. Tem um momento que um deus, Indra, é feito prisioneiro. É uma história complexa. Ele é feito prisioneiro por um ser mórbido que era o vilão da história. E Brahma obtém a libertação desse ser. Vocês sabem como é que Brahma faz para Indra se libertar? Só entra dentro da cabeça dele e coloca uma forma mental. Estou livre. E ele percebe que as grades eram ilusão. Só isso. Só entra dentro da mente dele e coloca uma forma mental. Estou livre. Ele percebe que as grades eram ilusórias. Tem uma outra passagem histórica também muito bonita de um mestre indiano chamado Bodhidharma, e quando ele vai para a China, apresenta-se um discípulo para ele, Ruike, e esse discípulo insiste para ele que o receba, que ele precisava fazer um pedido para ele. E Bodhidharma, que era um grande mestre, que dificilmente chegava a atender alguém, porque vivia em meditação, chega para ele e diz, uma única coisa, o que você quer de mim? Aí Ruike chega para ele e fala, Senhor, tira-me do samsara. Samsara, que é a roda de dias e noites, a roda do eterno retorno do mundo manifestado, segundo a Índia. Tira-me disso, não aguento mais. Desse eterno retorno, dessa repetição, livra-me do samsara. Bodhidharma vira para ele e fala, quem te colocou nele? Fui eu mesmo. É só pensar que eu não estou, mas ele se iluminou só com essa pergunta. Quem te colocou nele? Ele pensou, fui eu. Ou seja, eu só estou no samsara porque eu acredito que estou. Você não acha isso curioso? Ele se iluminou com essa pergunta. Quem te colocou nele? Rapaz, eu estou no samsara porque eu acredito que estou. Minha consciência escolheu esse assento. Poderia estar em qualquer outro lugar. Eu acho isso muito interessante. E como isso é recorrente em todas essas tradições. O ponto no qual a tua consciência se assenta e toma como verdade absoluta. E não reconhece que existam outras possibilidades. Provavelmente existem. Que aquilo que a nossa consciência vitaliza passa a ter um tom de realidade para nós. Mas às vezes ela está viciada em muita morbidez, em muito negativismo. Teremos que ter em conta que isso não é uma verdade absoluta. Que não somos donos de verdades absolutas. E que há outras possibilidades. Poucos sabem como libertar-se dos seus sofrimentos. Existe um psiquiatra, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, Viktor Frankl, que trabalhou muito com com prisioneiros de campos de concentração, uma figura muito interessante, que ele dizia o seguinte, a saída do sofrimento é o sentido. Eu acho esse negócio tão bonito. Sabe como é que sai do sofrimento? Percebendo que ele não é uma tortura que algum Deus implacável está dando para você. O sofrimento é apenas uma sinalização de que você está no lugar errado, ou que você deve superar algo. A saída do sofrimento é o sentido. Quando você encontra o sofrimento como algo pedagógico e mostra a direção que ele está te apontando, automaticamente ele se torna redentor. Aí quando você está do lado de fora e olha para trás e percebe o quanto ele te fez crescer, talvez você até diga, não foi caro. Perto do que ele me deu, foi um bom preço. Perto do que ele me fez crescer, foi um bom preço. Entendem isso? A redenção do sofrimento é o sentido. Se eu acho que ele é caótico e só está querendo me torturar, não tem saída. Se eu percebo que ele é pedagógico e que através dele eu posso galgar um outro degrau de consciência, perto do que ele te dá, pode parecer até que ele foi pequeno. Eu acho isso muito bonito e interessante. Este é o peso do destino que cega a humanidade. O destino que cega a humanidade tem um nome, sobrenome, endereço e CEP. Se chama ignorância. Quanto maior a dose de ignorância que nós temos e que mantemos dentro de nós, mais cegos ficamos e aí entramos num sofrimento que não é redentor. O sofrimento que não é redentor é aquele que a gente não acredita que ele seja dotado de sentido. Ficamos rodando ali, mastigando o sofrimento e se vitimizando, nos vitimizando, e não encontramos saída.
partir do momento que acreditamos no sofrimento como algo pedagógico, ele se torna um sofrimento positivo. Existe a dualidade dos sofrimentos. O Tao Te Ching fala claramente sobre isso. O sofrimento positivo que te faz crescer e o sofrimento negativo que só alimenta a tua morbidez e vitimização. E, em geral, a transferência da responsabilidade para alguém. Os seres humanos andam em círculos, para lá e para cá, com sofrimentos intermináveis. Imaginem que a evolução humana, a evolução do universo, não só humana, é aquilo que eles chamam de eterno retorno. É uma espiral. A pedagogia humana, gente, foi feita imitando a pedagogia da natureza. Você passa por matemática lá no primeiro ano primário, aprende umas coisinhas de nada, depois passa de novo por aquele ponto, acrescenta um pouquinho mais, de novo por aquele ponto, acrescenta um pouquinho mais. Vocês não desconfiam de onde a humanidade aprendeu isso? Aprendeu da natureza, a vida é assim. Você passa 1000 vezes pela experiência. Cada vez que você passa lá, aprende um pouquinho mais. Uma pessoa ríspida contigo, você passa uma primeira vez, aprende 1% da experiência. Vai voltar a viver algo simbolicamente equivalente. Vai aprender 5%, 10%, que assim, até que um dia você vai tomar 100% de todos os pontos da circunferência da experiência humana. Quando o homem domina toda a experiência humana, ele pode perguntar, onde é a origem da circunferência? Que não está em nenhum dos seus pontos, está no centro. Que é invisível aos olhos, mas é de onde nasce toda a circunferência. Aí você acha o centro, acha a tua própria essência divina. Agora, veja bem, isso é uma vida sadia. Você está passando 1%, 3%, 5%. Porque se você ficar passando pelo mesmo ponto, 0%, 0%, 0%, 0%, o que está acontecendo aí? Está andando em círculos, não está aprendendo nada, não está crescendo e o sofrimento começa a se tornar mórbido e destrutivo. Aí já não é mais espiral, é círculo. É o que ele está dizendo aqui, a humanidade anda em círculos. Enquanto ela não se dispõe a ver no sofrimento um sentido, ver a vida como pedagógica, ela passa por aqueles pontos sempre no mesmo nível. E, em geral, o recurso que a nossa consciência utiliza, quando ela não aprende nada com a experiência, é achar um culpado fora. Você tem que se aliviar desse peso. Como alivia? Terceirizando as culpas. Foi alguém, achando culpados fora. Eu sempre brinco com os meus alunos que são as 2 maiores invenções da humanidade, pelo menos as mais utilizadas são, que é a roda, em primeiro lugar, e em segundo lugar colocar a culpa de tudo no outro. É uma beleza. Alivia muito, mas só tem um problema, você não cresce. É uma contraindicação grave, porque se a culpa do outro, ele é que tem que crescer, né? Ele é que tem que mudar, você não cresce. E nós praticamos demais isso, somos vítimas de tudo. Se nós fôssemos dar uma olhada em termos macro na sociedade, todos têm o seu algoz, que é responsável por aquilo que ele é. Nunca é ele mesmo. Ninguém é responsável por nada. Então, é uma sociedade de irresponsáveis. Todo mundo tem o seu algoz já eleito. Então, é interessante isso que ele diz. Andamos em círculos. Lembro a vocês que existe um escritor brasileiro, Machado de Assis, que fizeram de tudo para a gente não gostar dele lá na adolescência, né? Porque a maneira como passava aquelas leituras era uma coisa de louco, mas ele é fantástico. Vale a pena reler agora que estamos mais maduros. Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das primeiras coisas que acontece quando Brás Cubas vai morrer, ele confrontar a natureza Pandora, que mostra para ele a humanidade andando em círculo e sendo destruída lá embaixo. Pega ele pela gola, levanta, olha nos olhos dele e mostra, você está vendo quem eu sou? É muito bonito aquilo. Passagem altamente filosófica e pitagórica, poderíamos dizer. Mostra a humanidade sendo reduzida a farrapos, andando em círculo lá embaixo. O tempo passando e a humanidade sendo varrida. E mostra para ele e diz, está vendo? Pega ele, você está vendo quem sou eu? Ou seja, você está entendendo o meu propósito? Você não está entendendo os erros que os seres humanos estão cometendo? Por que não aprendem? Não aprendem comigo? É muito bonito, gente. Aliás, Machado de Assis está cheio dessas passagens. Nos seus contos, nos seus romances, é um filósofo de fato. Aliás, eu acho que foi o primeiro contato com filosofia que eu tive na minha vida, foi através de Machado de Assis. E eu me perguntava, onde esse cidadão aprendeu essas coisas? Eu queria conhecer essas coisas também. Tem algo de fantástico por trás desse cidadão. Algo que ele sabe que eu gostaria de saber também. Parece que tem um certo conhecimento da natureza da vida. Isso é próprio de um filósofo.
Então eles andam em círculos para lá e para cá com sofrimentos intermináveis, porque são acompanhados por uma companheira sombria, a desunião fatal entre eles, que os lança para cima e para baixo sem que percebam. A tradição tibetana chama de heresia da separatividade, que traduzindo para bom português é egoísmo mesmo. Sentir-me separado do outro, ser um promotor de desarmonia, pensar sempre como ser separado e não como parte do todo. Ao julgar aquilo que eu devo fazer, pensar sempre apenas no meu benefício e não em beneficiar o maior conjunto possível de seres humanos à minha volta. Você é como se você fosse uma peça de um quebra-cabeça que extrapola a sua forma original, transborda a sua forma original. Então tem que mutilar as outras peças para você encaixar. Pensa como parte, não pensa como todo. Chega a um nível tal que é um promotor de desarmonia, porque para você pertencer, um monte de outras peças tem que pular fora. Então ele diz, esse é um dos elementos que, aliás, a voz do silêncio diz que daí nascem todos os males do mundo. A partir do momento que eu me sinto separada de você, eu posso conceber que o seu prejuízo é lucro para mim, que o seu mal é bem para mim, sua perda é ganho para mim. Daí vem a violência, o engano, todos os tipos de defeitos morais que cultivamos. Por trás está o egoísmo. Trata discretamente de nunca despertar desarmonia, mas foge dela. Uma das nossas brigas fundamentais e talvez um dos conselhos fundamentais desse código. Tenta não ser promotor de desarmonia. Ah, mas os maus, os criminosos não devem ser punidos? Sim, devem ser punidos, com justiça e não com ódio. A justiça não provoca desarmonia, o ódio sim. Nós tendemos a achar que para promover justiça temos que estar coléricos. Isso é uma combinação impossível. Quem sente ódio não tem lucidez para ser justo. A justiça é pedagógica e não vingativa. A vingança é sempre imoral. Para darmos a cada um que lhe corresponde, deveríamos estar, em primeiro lugar, lúcidos. Com ódio não conseguimos fazer isso. Então, fazer o que te corresponde de maneira humana não é nunca fator de desarmonia. Se você está provocando desarmonia, é porque alguma coisa você não está fazendo de maneira humana. Procura o que é. Todos nós estamos nessa. Vamos rastrear e ver onde não estamos sendo humanos, porque o nosso rastro está sendo desarmonia. Então, alguma coisa a gente está pisoteando, feito o estouro da boiada, né? Esse é um rastro de boiada que estourou e não de seres humanos. Então, onde eu estou sendo boiada? O que está acontecendo? Rastrear e encontrar essas frestas onde eu estou abrindo mão da minha condição humana e cujo rastro é desarmonia. Não esqueçam, falávamos sobre isso a semana passada, o que a natureza está esperando de nós é que construamos a nós mesmos como seres humanos. O resto ela já fez. O resto ela faz sozinha. Ela não precisa que você invente instrumentos que voam, os planetas já voam, os cometas voam, tudo voa. Não precisa que você invente máquinas mais rápidas que voem à velocidade da luz, ela já inventou a luz. Ela já tem tudo, ela precisa que você invente o ser humano em si mesmo. Que você o torne pleno, porque como ideia ela já inventou. Acho que você o plasme no mundo. Isso ela precisa de você porque tem um livre-arbítrio, ela não pode te obrigar. Só o que ela está esperando de nós. E, portanto, com certeza isso deve ser o caminho de menor resistência para a nossa realização. O que a natureza espera de nós. E aí ele vai fazer uma consagração muito bonita, né? Porque diante de tudo isso que ele aconselhou, ele pede a Deus que dê uma ajudazinha. Ele subitamente para de se dirigir a você e começa a falar com Deus. Ó Deus, nosso Pai, livra todos eles de sofrimentos tão grandes, mostrando a cada um o espírito que é seu guia. Ou seja, dá uma ajudinha, Senhor. Mostra a eles que todos eles têm algo de Ti dentro deles. Recupera neles a autoconfiança, a identidade. Ou seja, é muito interessante porque subitamente ele interrompe e pede a Deus para patrocinar o projeto da construção de um novo ser humano, porque é um caminho complexo. E aí ele retoma, volta a se dirigir a você e diz algo que é muito bonito, que é como se ele dissesse, olha, tá bom, é difícil, mas não é tanto assim, confia, vai dar. Porém, tu não deves ter medo, porque os homens pertencem a uma raça divina.
E a natureza sagrada tudo revelará e mostrará a eles. Ou seja, é complicado, é difícil, mas no final você vai chegar lá. Porque você tem algo de divino dentro de você, é uma questão de tempo, isso vai vir à tona. O processo de educação é eduzir, é trazer à tona aquilo que nós temos de melhor. Essa pérola que existe escondida dentro de nós, a natureza está trabalhando para eduzi-la, para trazê-la à tona. E não tem jeito, você não vai manter essa pérola eternamente escondida. Mas cedo ou mais tarde ela vai aflorar. Então, por muito que pareça complicada a situação, por exemplo, agora, não é um momento complexo para acreditar na humanidade? Vocês não sabem o risco que é duvidar da humanidade. Isso faz com que a gente caia num nível de amargura e de animalização, de vale tudo, que vocês não fazem ideia. É um dos elementos que fazem com que o homem se brutalize e perca essa barreira moral de valores, é perder a confiança na humanidade. Não vale a pena, esse pessoal não tem jeito. Se não tem jeito, tanto faz qualquer coisa que eu faça. Isso derrete até os princípios morais mais sólidos. Perder a confiança na humanidade é algo grave. Então ele diz, olha, parece adverso, mas no final vai dar, eu te garanto. Existe algo divino dentro de vocês que é uma questão de tempo, vai ter que vir à tona. Então confia, não perde a confiança em si próprio e na humanidade. Isso traz efeitos muito mórbidos. Se ela, a natureza sagrada, comunicar a ti os seus segredos, colocarás em prática com facilidade todas as coisas que te recomendo. Ou seja, se você constatar que existe algo divino dentro de você, aprender a ouvir e a ver, viver esses preceitos fica muito fácil. Nesse momento a gente está se guiando porque Pitágoras disse, porque a gente intui que deve ser verdadeiro, mas ainda não vimos o divino em nós. A partir do momento que você vislumbrar, ver, fica muito fácil agir segundo os preceitos morais próprios de um ser humano. Então, a partir do momento que nós vamos purificando, limpando todas as sombras, fazendo aquilo que a palavra inteligência prevê, inteligere, escolher dentre aquilo que você não é, quem você é, à medida que vai se encontrando, construindo a sua identidade, quanto mais você vê em você nobreza, vê em você beleza, vê em você bondade, mais vai ficar fácil praticar esses preceitos. Isso aqui é um atributo natural de um homem bom, belo e justo. Nesse momento, sempre que você quiser encontrar o teu centro, procure aquilo que de mais belo você tem dentro de você. Isso é o teu centro agora. E pergunte, se isso fosse a única coisa da minha vida, como eu agiria? E tente agir segundo os conselhos dados pelo ponto mais elevado da sua consciência, mais perto que você tem da sabedoria. E você vai perceber que quanto mais vamos avançando, mais teremos princípios mais nobres para nos guiar. E para a nossa generosidade, imagine aqueles momentos onde você sente aquela dor no coração pela humanidade. Todos nós temos de vez em quando. Nesse momento, ser generoso é fácil. Ser bom é fácil. Ser íntegro é fácil. E se a gente souber evocar esse momento a hora que quiser? Teria que aprender. Evocar esse estado de consciência na hora que tiver que tomar as decisões importantes da vida. Sempre ser guiado para aquilo que temos de melhor. À medida que formos vendo quem somos, será mais fácil sermos cada vez mais éticos, mais íntegros, mais coerentes. Lembra-te de quem és. Sê quem és sabendo. Já ouviram falar essa frase? Um poeta chamado Píndaro. Sê quem és sabendo. Basta você saber que você vai agir como um ser humano. Procura ver cada vez mais profundamente qual é a tua identidade. O que te faz feliz, o que te realiza, quem é você. E o domínio da ação vem como consequência. E ao curar a tua alma da ignorância, das sombras, tu a libertarás de todos esses males e sofrimentos. E não só libertarás, como darás exemplo. Não te libertarás sozinho, darás exemplo. Porque para qualquer sábio que já passou pela humanidade, o importante não é um ser se libertar sozinho, mas levar consigo a humanidade. Para quem já assistiu aquela palestra que eu dou sobre contos zen, sobre a tradição zen, tem um sutra da tradição zen que diz o seguinte: ide juntos, mais além do mais além, até a libertação última. Mahaprajna Paramita. Ide juntos, mais além do mais além, até a libertação última.
Ou seja, para esses sábios interessa que você não só venha, mas que traga com você o máximo que puder. Quando um ser humano atinge algo de virtude, ele é um referencial para muitos. Ele lança a luz sobre um menu de opções que antes estava totalmente obscuro. Agora existe um ser humano que foi, portanto isso prova que isso é possível para mim. Na tradição indiana existe um épico chamado Bhagavad Gita que mostra um jovem Arjuna lutando contra um exército. E essa luta é simbólica, é o homem lutando contra os seus próprios defeitos. E Arjuna vence. Aí lá pelas tantas, quando termina o Bhagavad Gita, tem uma passagem que diz assim: cada vez que você se sentir desanimado, abatido, olha no horizonte, e lá verás Arjuna, o príncipe dos homens, vitorioso sobre o seu carro de guerra, sobre o seu exército de inimigos. Sabe o que significa isso? Se Arjuna venceu, você também pode. Lembra que alguém já foi. O poder do exemplo. É à toa que Platão dizia que todo mundo deveria ter o seu herói de estimação, para relembrar o quão grande pode chegar a ser. Então, quando nos libertamos, como somos um, é uma parte da humanidade que se libertou. Se o meu corpo está todo amarrado e o meu dedinho se solta, ele dá mais esperança para todo o corpo. E nós, humanidade, saibamos ou não, somos um corpo. Mas evita as comidas pouco recomendáveis para a purificação e a libertação da alma. Lembrem que Pitágoras e essa turma, eu tenho feito também o Tao Te Ching lá na Asa Sul, na segunda-feira, é impressionante, porque o tempo todo você tem que pensar em todos os desdobramentos daquilo que ele diz. A gente está acostumado a pegar as coisas muito ao pé da letra, muito rasas hoje, você não entende um sábio desse nunca. Então procura cuidar das coisas que você se alimenta. E você se alimenta em que plano? Só no físico? Ou você se alimenta no plano mental também, o tempo todo? E você seleciona tão bem as ideias que absorve quando seleciona as comidas da tua geladeira? Ou se alimenta de qualquer coisa no plano mental? Absorve qualquer ideia estúpida, qualquer preconceito, qualquer ideia violenta? E no plano emocional, você se alimenta bem? Ou sai absorvendo qualquer ódio coletivo, qualquer paixão coletiva e entra na onda só para pertencer, para pensar como todo mundo? No plano energético, você sabe manter a energia positiva ou você absorve toda a energia negativa à sua volta? Ou seja, nós nos alimentamos em todos os planos do quaternário. Selecionar bem os alimentos no plano físico, isso hoje tem muita gente preocupada. Mas às vezes não tem nenhuma noção das ideias que ela está ingerindo e das ideias que está oferecendo para alimentar as pessoas à sua volta. Nós devemos estar muito intoxicados no plano mental. Não exercemos o mínimo de seleção nesse plano. Deveríamos ter um gourmet mental aí, para nos dar boas receitas, né? Uma boa dieta nesses planos. Ou seja, seleciona bem o alimento, porque a intoxicação e os danos provenientes dela e as perdas são proporcionalmente maiores e mais duradouras quanto mais sutil é o plano onde você está se intoxicando. Avalia bem todas essas coisas. Reflete. Aprende a avaliar, a refletir, a pensar sobre elas. Ainda que tenha sido Pitágoras que falou, se eu sair cumprindo, sem pensar, vou fazer porque o Pitágoras disse, isso não gera ganho de consciência. A evolução humana é ganho de consciência. Avalia, reflete, mede, pondera. Para o mundo atual, a filosofia é uma loucura, porque as pessoas não têm o hábito de analisar cada situação da vida, ponderar cada proposta que a vida faz como única e irrepetível. O fato de duas pessoas te dizerem duas coisas iguais não significa que você tem que dar respostas iguais. A pessoa que disse é diferente, a intenção é diferente, o momento é outro. Saber analisar cada momento da tua vida como ímpar e irrepetível. Não ter essa preguiça, porque é a mãe de todas as preguiças, é a preguiça mental, de querer aplicar uma única regra a várias situações semelhantes. Isso aí provoca todos os equívocos do mundo, porque não existe nada igual a nada. Ter essa curiosidade vital de avaliar cada coisa que passa diante de você. E aprender com tudo. Tirar dali uma nova possibilidade de lidar com a natureza humana, de lidar com a natureza como um todo. Olha, eu não tinha pensado nesse detalhe. Eu me recordo um pequeno fato que eu costumo contar, porque eu acho interessante, eu gosto desse... Não é nada de muito significativo, mas eu gosto de mostrar para vocês como, de vez em quando, devemos rastrear em nós mesmos provas de que nós somos filósofos.
até para ter como argumentar com a nossa própria mente, coisas que sedimentem a nossa identidade. Me recordo que uma vez eu via na televisão um programa que mostrava como se plantava vinhos na Europa, nessas capitais que têm grandes vinícolas e fazem vinho de muita qualidade. Eu também não gosto de vinho, não gosto de bebida alcoólica nenhuma, não bebo. Mas o processo era tão interessante que eu parei para ver. Eles mostravam que num pezinho, numa videira, eles podam os ramos todos de baixo e deixam só um ramo lá em cima. Sabe para quê? Para a seiva ter o trabalho de ascender até aquele ponto. Portanto, ela vai se purificando no caminho. Quando ela gera um cacho de uvas lá em cima, vai gerar o cacho de uvas mais depurado, pelo trabalho que a seiva teve de levar, de subir até aquele ponto. Se você deixa todos os cachos lá, você não vai ter uma uva de tanta qualidade. Isso não é interessante? Eu fiquei pensando, será que eu sair cortando tudo de inferior em mim, se eu deixar os sentimentos mais elevados, os pensamentos mais elevados, a vida para chegar lá também não vai se depurar? E eu não vou gerar também os melhores frutos? Será que essa lógica da natureza não serve para tudo? Que coisa inteligente, que gênio o cidadão que pensou nisso. Será que ele aplicava isso nele mesmo? Você percebe que qualquer coisinha, olha que coisa ímpar isso, é um ensinamento da natureza. Deve servir para 1000 outras situações, deixa eu ver. Cultivem esse espírito filosófico em vocês, de querer aprender o tempo todo. Ainda que seja com uma bebida que você não bebe, mas se tem inteligência, tem uma pegada divina. E se tem uma pegada divina, me interessa, eu quero saber o que Deus foi fazer aí. Qual é a receita que Ele deixou aí? O que eu posso aprender? Buscando sempre guiar-te pela compreensão divina, que a tudo deveria orientar. Eu falava ainda há pouco, busca se orientar pelo mais próximo do divino que tem dentro de você. O mais elevado, o mais nobre que você tem até agora. Sempre procurando ter um pouco mais amanhã. A oração hindu, né? Que eu faça o meu melhor hoje, mas que eu possa mais amanhã. Mas sempre se orientando pelo mais próximo do divino que eu encontrei até agora. Eu não posso me comprometer com aquilo que eu não tenho. Mas o melhor que eu tenho que me comprometer com ele. Inclusive porque quando eu uso o meu melhor, a tendência é que desenvolva amanhã ramos num patamar mais elevado ainda. Tendência que vai depurando cada vez mais. Uma boa vinícola é provável que amanhã faça vinhos ainda melhores. Porque sempre procura fazer o seu melhor. Não admite qualquer coisa. Assim, quando abandonares teu corpo físico e te elevares no éter, serás imortal e divino, terás a plenitude e não mais morrerás. Ou seja, você se purificou tanto moralmente que queimou os elementos todos mortais. E conquistou um certo grau de eternidade, mesmo ainda estando dentro da matéria. Vocês talvez já tenham ouvido falar a história de Ísis, Osíris e Horus, a história egípcia. Não vou contar também porque é uma história longa, daria uma palestra. Mas tem um momento em que Ísis trabalhava como ama de leite da filha do rei da Líbia, um príncipe. E esse príncipe era um bebezinho e ela se enamorou tanto, a deusa Ísis, desse bebê, que ela resolveu torná-lo imortal. Aí ela acendia o fogo dentro do quarto, que não era um fogo real, físico, mas um fogo simbólico, né, da sabedoria, e colocava a criança dentro do fogo, para que queimasse tudo que ela tinha de mortal e se tornasse um pequeno Deus. Só que o pessoal não sabia quem era ela. Um dia a mãe entra no quarto e vê o filho dela dentro do fogo. Vocês imaginam que não deve ter achado isso muito agradável, né? Foi um escândalo. Ficou apavorada, aí ela teve que interromper o processo, e o menino não chegou a se tornar imortal. E aí é que ela se identifica, mostra quem era, que era uma deusa, enfim, a história é complexa, estou pegando só um detalhe para você. Mas de uma certa maneira, simbolicamente, nós estamos queimando os nossos princípios mortais nesse fogo da purificação moral, desses princípios morais que são propostos. De tal maneira que você vai desenvolvendo aquilo que eu falava na aula passada, na aula retrasada, que falo sempre, porque para mim é um dos conceitos mais bonitos que eu já vi, que Sirihan chama da barca. Não sei se vocês lembram, Sirihan é um filósofo do século passado, sobre o qual eu fiz uma série de palestras, inclusive, em busca da sabedoria, que está no YouTube. Esse Sirihan, ele tem uma passagem que ele diz o seguinte: isso aqui é uma barca, a tua consciência divina está navegando nisso no mundo. Mas você sabe que você vai perder essa barca. Quando você perder a barca, a tua consciência vai viajar no quê? Ele diz, constrói a tua barca. Quando você tem um valor profundo, verdadeiro, a certeza de que a justiça existe, a certeza de que o amor existe,
uma visão profunda de que o universo é divino, uma evidência da existência de Deus, um elementozinho desse, ele não é temporal, ele não é filho do tempo, ele é eterno, ele é a tua barca. Um elemento desse, a tua consciência vai embarcar nele e não vai naufragar. Vai poder continuar navegando pelas águas da eternidade quando você tiver que deixar essa barca. Assim, construir uma barca para que a tua consciência não se torne uma náufraga. Quando você entregar essa, tem que ter outra. Evidências de um mundo espiritual. Valores, virtudes, sabedoria. Alguma visão de algo profundo, sagrado, que te dê certeza de que o mundo não é só aparência. Isso é a tua barca. Tua consciência tem que ter aonde navegar, para que não seja uma náufraga. Quando eu conto a história de uma médica, doutora Elizabeth Kübler-Ross, que era uma médica tanatologista, nome complicado, americana, uma psiquiatra que tratava de doentes terminais. Sempre conto essa história também, porque eu acho muito bonito que ela, em vários livros, costumava falar, é que muitas vezes um doente terminal, muitas vezes, perde a consciência. Cai em estados de coma, às vezes até de alienação mental, que ele diz, a consciência não suporta confrontar o fato de que tudo que ela fez foi ilusório e que ela não tem nada, não construiu nada de real. Ela fica sem apoio para se colocar de pé. Ela não tem nada que não vá ser tomado dela. Ela construiu coisas que vão ficar na garagem, vão ficar dentro de casa, vão ficar na conta bancária. Ela não tem nada de real que ela possa levar consigo. E se ela não tem, ela não se sustenta de pé. Ela naufraga, ela mergulha na inconsciência. É muito parecido com a ideia da barca, vocês percebem? Se ela tem alguma vivência espiritual profunda, ela fica de pé. E chega às portas da morte lúcidos, que diz que é a melhor maneira de fazer essa transição. Ela fica de pé. Por quê? Ela tem onde pisar. Ela tem a sua barca. Algo que nada nem ninguém é capaz de tirar dela. Bom, e eu coloquei aqui para vocês, como eu tinha prometido, as recorrências. Sabe o que são as recorrências? São um resumo do resumo. Que vocês têm em paralelo aí, em todas as folhinhas que eu distribuí, um resumo, por pedacinhos, né? E no final eu peguei as ideias principais que ele passou. Percebam que aqui tem basicamente tudo o que foi dito, de uma maneira bem sintética, para que a gente tenha em mente. Honrar a quem somos gratos e aos nossos juramentos. Ou seja, honrar aqueles que nos ajudam a crescer e os compromissos que assumimos para crescer. O sentimento de honra, saber estar relacionado com aquilo que é construtivo para nós. Aqueles que nos ajudam a crescer e os pactos e compromissos que adquirimos com a vida. Ter bons amigos. Lembrem, amar a todos, mas trazer para a tua intimidade os bons. Que o teu amigo seja um estímulo para o teu crescimento e você para o dele. Para a tua intimidade, traga os bons. Vencer as paixões, não significa extingui-las, mas dominá-las. Praticar virtudes, perseverança e constância na prática das virtudes. Ainda que eu fale aqui e ali, não desisto de mim mesmo. Não posso desistir. Eu não tenho o direito de desistir de mim mesmo, não tenho outra alternativa. Pensar antes de agir, sempre, sempre a prudência. Coragem, que diz Platão, manter o domínio da lucidez diante de situações extremas, situações limite de medo e desejo, ser capaz de se manter lúcido, mesmo quando à tua volta o mundo treme. É uma poesia muito bonita, para quem não conhece, de um poeta brasileiro chamado Cruz e Souza, Sorriso Interior. Leiam, ele fala sobre isso. O ser que é ser e que jamais vacila. Ele vai mostrar esse ser, o mundo desmoronando à volta dele e ele sorrindo entre as águas do dilúvio. É lindo, lindo, lindo. Aliás, Cruz e Souza é um poeta muito especial. Paciência com a dor e com as instabilidades humanas. Paciência. Nós temos algo que faz parte da geografia terrestre. A geografia terrestre tem cumes e vales, mas temos algo solar. Mas enquanto a gente não conseguiu fazer essa mudança da consciência da terra para o céu, paciência. De vez em quando vai ter vales, mas isso não significa que a vida acabou. Você perdeu uma batalha, não uma guerra. Ter essa compaixão consigo mesmo e com os demais. Saber que a crise é um bom momento para você tomar impulso e subir de novo. A crise está cheia de oportunidades. Crise pedagógica. Talvez, quando você diz para você mesmo, eu gostaria de me tornar um ser humano melhor,
você esteja dizendo para a natureza, me mande crises, me mande problemas. Porque através dos problemas eu vejo o que eu sou e posso me tornar algo melhor. Se eu não vi, não tenho condições de propulsionar para outro patamar. Então a crise veio porque você quis crescer. Se não quisesse crescer, não teria. Por que o sofrimento? Seria o quê? Sadismo de Deus? De uma certa maneira, o sofrimento vem porque nós quisemos crescer, quisemos ir além daquilo que éramos. Saber reconhecer isso como algo que tem a sua faceta positiva. Desenvolver compreensão, ou seja, reflexão, análise de cada situação que a vida coloca, cuidar do corpo e da mente, lembram? Sem excessos, não mimar o corpo, cuidá-lo com justiça, mas também cuidar da mente, também cuidar das emoções, como cuida do corpo. Saber que as leis que trabalham com um, trabalham com o outro. Reflexão noturna, que é o nosso bendito diário, que ele tantas vezes falou, né? Avaliando sobre o que você fez do teu dia, se é coerente com o teu sentido de vida ou não. Consagrar a ação, um segundo, mentalmente, fazer em nome de. Pega aquilo que é mais sagrado para você, aquele elemento que mais te inspira, e faz as coisas da tua vida em nome disso, mentalmente, uma consagração antes de tudo que você faz. Você vai perceber que você vai ter pudor de algo que eu oferendei. Digamos que você admire tremendamente a figura do seu pai, foi uma pessoa grandiosa para você. Um exemplo, eu faço em nome do meu pai. Você vai sentir pudor de fazer isso muito mal feito. Porque você vai colocar uma oferenda vulgar aos pés de uma figura que foi tão importante para você. Você vai ter pudor de fazer as coisas de qualquer maneira. Vai querer dar o seu melhor. Sagrado é a função de dar sentido. Sagrado nos tira do banal, nos leva para um mundo onde todas as coisas são dotadas de um sentido humano. Então sabemos lançar mão dessa ferramenta. Sagrado é uma ferramenta maravilhosa para fugir da banalidade, fugir da arbitrariedade, fugir da inconsciência. Praticar regras com disciplina, lembrem, perseverança e constância, decisão no plano mental, eu quero ser, eu sou, eu vou chegar lá. E no mundo concreto, sem pressa e sem pausa, não desistir nunca. Perseverança e constância, sempre agir, constância, sempre lembrar por que age, aonde quer chegar. Perseverança sem constância vira mecanicidade. Ou seja, decisão no plano mental, no plano físico, perseverança e constância. Isso é disciplina e isso é a equação da vontade. No nosso momento, vontade é isso. Sempre lembrar por quê e sempre se movimentar nessa direção. E de vez em quando está avaliando para ver se você está indo na direção certa mesmo, que é o diário. Compreender diversidade e unidade. Lembrem da diferença entre... O poder é sempre limitado pela necessidade. Nossa personalidade, a personalidade do nosso amigo. Lembra? Não julgues o teu amigo por qualquer pequeno erro, porque o poder é limitado pela necessidade. Ou seja, a personalidade dele ainda tem necessidades muito banais, mas dentro dele existe um ser que quer ser melhor. Saber que às vezes o poder é limitado por essas necessidades, não desprezar alguém por isso. Saber compreender a si próprio, inclusive. Não ser condescendente com os próprios erros, mas compreendê-los e saber agir estrategicamente para não ser derrotado sempre pelo mesmo inimigo. A crueldade no julgamento do erro alheio, quando se vira sobre nós, nos destrói. As coisas mais complicadas que tem são as pessoas que são muito críticas quando entram em crise, porque quando viram aquela metralhadora sobre si próprios, não fica nada de pé. É terrível. As pessoas críticas, quando entram em crise, é difícil de puxar de volta. Tornar-se imortal, que é o objetivo de tudo ao final. Lembrem, ele juramenta. Se você fizer, vai dar. Lembrem que nessa aula passada tem um dos versos onde fala, eu juro. A imortalidade não é uma fantasia, ela é uma meta que pode ser conquistada. E o caminho é esse. Bom, eu espero que essa repassada tenha sido útil para vocês. Pelo bem e pelo mal, eu aconselho vocês a dobrarem essas folhinhas bem dobradinhas e andarem com elas sempre à mão, até o dia que isso estiver mais ou menos memorizado. Se você ler todo dia, 1 hora memoriza. Aguento mais ler isso, aguenta, lê de novo. Lê todo dia, que você vai ver que sem muito esforço, em 1 ano, você sabe a sua decorada. E acredite, não foi proposto por qualquer pessoa, foi proposto por uma pessoa que ele mesmo tinha encontrado essas metas.
Portanto, quem usou um mapa e chegou ao destino com sucesso, está apto a dizer, esse mapa é bom, confia. Basicamente isso, eu espero que seja útil para vocês, como tem sido para mim. Muito obrigada, gente. Minha pergunta, no caso, é quando você falou sobre o bem como um arquétipo. Existem arquétipos para ideias contrárias? Por exemplo, existe o arquétipo do mal também, assim como existe o do bem? Não, porque os arquétipos, essas virtudes, elas não são do mundo material. No mundo material tudo é dual. Por exemplo, uma bola é boa? Alguns jogadores vão dizer que é, mas uns craques talvez digam, não, ela não é tão boa assim, aquela daquela marca é melhor por tal e tal característica. No mundo manifestado, as coisas são sempre duais. Mas a bondade em si não é do mundo manifestado, ela é do mundo espiritual. Ela não é dual, ela é absoluta. A maldade é só a ausência dela. É o vácuo, defeito vem de defecto, vácuo. Ela não é um ser em si. Ela é a sombra onde a luz ainda não chegou. Então, se você pegar essa bola muito boa de futebol, digamos que ela tenha 90% de bondade, 10% de maldade. É o quê? É o que o fabricante ainda não se aperfeiçoou para gerar a bola perfeita. Não é um ser em si a maldade, é o vácuo onde a luz ainda não chegou. É a sombra. Agora, o mundo espiritual, que é o mundo das ideias, não tem dualidade. Lá a bondade não tem oposto. Lá a beleza não tem oposto. Aqui é que as coisas são duais, no plano espiritual não. Então, nos arquétipos você só tem as virtudes. Isso, nos arquétipos, no plano das ideias, só existem as virtudes, elas não têm oposto. Elas criam sombra no mundo manifestado, mas a sombra não é um ser em si, é só a ausência da luz. É vácuo. Defeito significa isso, defecto, vácuo. É o vazio onde a luz ainda não penetrou. Você entende dessa forma? Na verdade, o que você vai perceber, eu vejo que ele está construindo um elemento de purificação, porque é um código moral. É como você imaginasse, aliás, existe um exemplo que a gente usa muito para explicar a escola estoica, que é uma escola moral também, que existiu na Grécia Antiga e depois em Roma. Que é como se você imaginasse que tem um balão amarrado no chão. E dentro desse balão, aqueles balões dirigíveis, que tem aquelas cestinhas, as pessoas viajam, dentro desse balão, nessa cestinha, existem algumas pessoas falando sobre as nuvens. Ah, porque as nuvens são assim, são algodão, são espuma, são pó, são fumaça. E ficam ali discutindo entre eles sobre as nuvens. É como se você dissesse, olha, para de falar das nuvens, corta as amarras que te prendem ao chão. Que naturalmente você vai se elevar e estica a mão, constata o que são as nuvens. Ao invés de especular, você constata. Se você cortar aquilo que te prende ao chão, naturalmente você se eleva e fica no mesmo nível das nuvens. Aí não vai mais especular sobre elas. É só estender a mão que você vê o que elas são. Ou seja, para os estoicos, a metafísica era o coroamento da moral. E a moral é o que nos corresponde fazer agora. O homem tem como se fosse uma lei da gravidade ao inverso. Ele tem uma tendência para cima, se você cortar aquilo que o amarra ao chão. Cortar o que o amarra ao chão é purificação moral, é código moral. E, em geral, quando se fala de moral, não se especula muito a respeito de abstrações. Porque se especular vai gerar vaidade e fantasias. O ideal seria que você tivesse humildade e cortasse o que te prende ao chão, porque aí você não especula, você constata. Naturalmente, a metafísica se segue. É só você tirar tudo aquilo que atrapalha e você se eleva. E aí você está num mundo onde você constata o que as coisas são. Ou seja, no fundo, todo código moral se resume a uma coisa, purificação, cortar as amarras. Corta as amarras que tudo mais será dado por acréscimo. Naturalmente. Começa a ter concepções. A gente percebe isso, gente. Claro que a gente está falando de uma coisa grandiosa, mas também está falando de uma coisa pequena. Lembrem que aquilo que dará frutos no futuro tem que ter semente agora, porque senão não teria de onde sair. Os frutos que temos agora eram sementes no passado, isso é budismo, né? Aquilo que frutificará no futuro tem que ter sementes no presente. A gente já tem sementes disso agora. Uma vitória que você tem sobre um defeito, hoje eu consegui não fazer tal coisa. Você vai ver que amanhã você vai estar vendo a vida com mais lucidez. Vai olhar para os teus problemas, vai olhar para as pessoas, vai compreendê-las melhor. Isso é engraçado demais. Mesmo que você incorra no mesmo erro amanhã?
Olha, se você incorrer, tende a ter o karma da perda da confiança, tem que recuperar, tem que construir. Mas as pequenas vitórias que a gente tem, até que você tenha uma futura queda, vai gerar uma brecha de lucidez que vocês vão perceber. É interessante. Uma vitória que você teve, você olha para as coisas e parece que você vê com mais lucidez, compreende mais as pessoas. Bom, tive uma derrota. Analisei, aprendi da derrota. Às vezes você cresce tanto com a derrota quanto com a vitória. Depende de como você enfrenta. Levei um tombo feio, mas aprendi um negócio valioso, então foi bom. Não é só vencer sempre, é aprender de tudo. Você percebe que quando você se desloca um pouquinho e consolida, você olha para as coisas e já vê com outros olhos. Ou seja, eu não conseguiria ver fulano ontem como eu vejo hoje, ainda que me explicassem de tudo quanto é jeito. Porque não é uma questão de explicar, é uma questão de nível, que eu não tinha. Hoje eu tenho nível para vê-lo de uma outra altitude. Então não adiantava você me dizer, fulano é assim, assado, assado. Não concordaria porque eu não estava vendo, agora eu vejo. Por quê? Porque eu me desloquei para cá. Então estou vendo de outro nível. É assim. Quando nós chegarmos no nível de perceber o que é o dever, não vai precisar explicação nenhuma. Aí vai ser óbvio para você. Agora, se eu for explicar, vai ser uma definição. Porque ainda estamos muito amarrados. É a história da tartaruga e do peixe. A tartaruga vai para a terra, volta para a água, e o peixe fica olhando para ele. Onde você foi? Ah, fui para a terra. Mas o que é terra? Ah, não vou explicar para você, isso é complicado. Não, explica aí, vai, eu sou um peixe esperto, inteligente, explica que eu vou entender. Ah, mas não dá, você não tem experiência nenhuma, explica. Aí a terra ela é feita de pedacinhos. Aí ele imagina um monte de bolinhas de água, né, feitas de pedacinhos. A terra, ela não é molhada, ela é seca, ele fica imaginando uma água seca. Não tem jeito, ele só tem água na vida dele. Ele não tem recursos mentais para imaginar a terra. O dia que ele virar um anfíbio, ele vai ver. Agora não dá. Primeiro aprende a respirar fora d'água, aí você vê. Por enquanto não dá, só vai ver água. É sempre associar com o mundo que você tem.